Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ter o caráter de Cristo independente da situação que você nasceu, da maneira que você cresceu. O caráter de Cristo é um só para todos, amém? Na palavra do Senhor, em João 15:10 está escrito: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O Evangelho, ele é simples, ele é puro, ele é de fácil entendimento, tanto é que, principalmente quando Jesus veio para a Terra, ele pregou muito em forma de parábolas, até para que uma criança pudesse entender o que ele estava querendo nos ensinar. O Evangelho, ele pode ser complexo em algumas coisas, em escatologia, teologia, angelologia, demonologia, mas tudo isso, se você quiser obter o conhecimento, é só você estudar. É só você buscar que você vai aprender tudo. Mas o Evangelho em si, para geral da multidão, ele é simples. Tanto é que Jesus, ele simplesmente pegou toda a Bíblia e resumiu tudo em 2 mandamentos, que é: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Evangelho de Cristo se resume, no final de tudo, em amor. E amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Tanto é que o próprio Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E na palavra do Senhor também deixa claro que a salvação é individual. Então, para você ser salvo, entrar no céu, depois que você partir dessa terra, é necessário que você viva em uma vida que agrade a Deus. E como agradar a Deus? É ser usado por Deus? É ter dons? É abrir uma mega igreja? É salvar milhares de almas para Jesus? Não só isso. O principal de tudo é você obedecer aos mandamentos de Cristo. E o que é obediência? É doutrina? É pode, não pode? Não. No final de tudo, a obediência a Cristo se resume em amor. Amar a si mesmo, ter amor próprio, se olhar no espelho e se amar não esteticamente, mas se olhar como criação de Deus, como algo que Deus criou, como algo que Deus formou, como algo que Deus ama. Se Deus te ama, você também precisa se amar. Você tem que amar aquilo que Deus ama. Como que você vai odiar aquilo que Deus ama? Na própria palavra do Senhor diz: aqueles que não são por mim, são contra mim. Então você não pode ser inimigo daquilo que Deus ama. Pelo contrário, você deve amar aquilo que Deus ama. E se você odeia aquilo que Deus ama, o erro não está em Deus, o erro está em você, o erro está em nós. Porque na palavra do Senhor diz que Deus, ele nunca erra. O erro sempre está em nós. E nós devemos sempre nos consertar, nós devemos sempre nos autoexaminar, nós devemos sempre nos arrepender diante da palavra de Deus, que é imutável. Nós somos mutáveis. Nós que devemos ser adaptados, maleáveis à palavra de Deus, que é irrepreensível, que é imutável, que é eterna. Porque é a palavra do próprio Deus. Então, todas as vezes que você olhar para a palavra e você não concordar, tenha certeza que o erro está em você. E muitas vezes o Evangelho é simples. O que Jesus nos pede? Ame a si mesmo. Tenha amor próprio e se cuide. Cuida da sua saúde, cuida da sua aparência, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua mente. Se cuida, se ama. Procure o bem para você mesmo. Se afaste de tudo que é tóxico, de tudo que te faz mal. Procure se cuidar de fato, à luz da palavra. E o que é bom para a tua vida? Na palavra do Senhor deixa claro: tudo que for santo, tudo que for puro, tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for bondoso, tudo que for amável, nisso pensai. Então a palavra do Senhor não é cheia de mistérios, ela é muito clara entre o que é certo e o que é errado. Cabe a nós escolher seguir o caminho certo ou seguir o caminho errado. E ambos tem consequências boas e ruins. E muitas vezes nós usamos desculpas, inúmeras desculpas, para não obedecer a Deus. Como, por exemplo, você pode falar: aquela pessoa nasceu em berço evangélico, ela foi criada na igreja, e eu não fui criada na igreja, então para mim é muito mais difícil, né? Porque eu cresci numa infância que não tive acesso ao evangelho, e eu passei por muitos traumas, e eu fui uma criança que sofri muito mais no mundo do que aquela criança que cresceu na igreja e nunca sofreu
da maneira que eu sofri. Deus ama essa criança que cresceu na igreja e ama a criança que cresceu no mundo. E o evangelho é igual para ambas. Se você foi uma pessoa que sofreu muito na vida desde a sua infância, você pode ter certeza que Deus ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai te dar um lindo testemunho, ele vai fazer das tuas feridas remédio para ajudar e curar e libertar outras pessoas, e você será útil para Deus. As suas dores não vão te afligir mais, porque não estarão sangrando, estarão cauterizadas, virarão apenas cicatrizes para a glória de Deus. Então você vai ter apenas um testemunho para contar, não vai doer mais. E você será abençoado e terá uma nova vida, uma nova história. E os traumas não te dominarão mais, porque você será dominado pelo amor de Deus. E você vai olhar para trás e vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai entender que Deus usou seus traumas e te fortaleceu. Isso pode parecer clichê, mas é real, isso é vida. O que não mata, fortalece, isso é real. Ah, é frase clichê, mas é real. É uma frase verdadeira. Agora, uma pessoa que cresceu na igreja, a gente pode pensar que ela nunca sofreu na vida, mas e se ela cresceu em uma igreja religiosa, em uma igreja que ela não via Jesus, em uma igreja que ela viu tanta coisa errada que isso deixou ela mega traumatizada também? E tantas pessoas que falavam de Jesus, mas não viviam, que pregavam, e tudo aquilo tornou ela até ateia. Quantas pessoas cresceram na igreja e hoje, cara, são até ateus? E eles têm culpa disso? Jesus não quer salvar eles? Claro que quer. Porque existem muitas pessoas que cresceram no evangelho de maneira totalmente errada. Sem amor, só doutrina, só pode, não pode, aquela prisão mental, aquela prisão de vida. A criança cresce traumatizada também. Crescer no mundo e crescer na igreja não deixa as pessoas imunes a sofrimentos. Ambas sofrem de alguma maneira. E Deus usará o sofrimento de ambas para alcançar públicos específicos. Agora, uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre, com certeza, tem muitos sofrimentos na infância, na adolescência. Óbvio, passou por humilhações, por limitações. Mas Deus vai usar isso. Com certeza Ele vai usar isso. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai recompensar. E Ele vai usar isso para ajudar outras almas. E uma pessoa rica também. Não é porque a pessoa ela nasceu em berço de ouro que significa que ela nunca sofreu. Existem alegrias que o dinheiro não compra. Às vezes a pessoa teve tudo ali materialmente, mas não teve o amor do pai, não teve o amor da mãe, não teve uma verdadeira amizade, já sofreu inúmeras traições, inúmeras decepções. O rico também sofre. Às vezes o rico ele só quer ser amado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Deve ser difícil uma pessoa muito rica e ela sabe que qualquer pessoa que pode se aproximar dela é por interesse. Ela não consegue relaxar, ela não consegue saber, tipo, será que ele gosta de mim de verdade? Será que essa mulher me ama de verdade? Será que esse homem me ama de verdade? Será que essa pessoa é meu amigo de verdade? Será que eles realmente gostam de mim pelo que eu sou e não por aquilo que eu tenho? Com certeza, os ricos passam por isso e não deve ser legal, cara. Com certeza isso gera um trauma, gera desconfiança, a pessoa não consegue se entregar de coração, ela vive ali na defensiva, ela vive ali desconfiada de todo mundo. Isso não é saudável também. Então, da mesma maneira que um pobre pode ter sofrido muito na vida, um rico também. Então, todo ser humano já sofreu algo na vida, independente de onde ele nasceu, da maneira que foi criado. Todo mundo tem as suas mazelas, todo mundo tem os seus sofrimentos. E a gente não pode ficar julgando um ou outro por isso ou por aquilo. Todos precisamos de Jesus. No final de tudo, todo mundo precisa de Jesus. Jesus, ele tem a cura para todos, independente de onde você nasceu, independente do que você sofreu. Jesus te conhece porque ele te formou, ele te fez. E no final de tudo, o evangelho é igual para todos. Ame a Deus acima de todas as coisas, obedeça aos mandamentos de Deus. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Seja caridoso, seja amigo, seja amável. Não seja uma pessoa ruim, independente da sua situação social, independente da sua história de vida. No final de tudo, o evangelho é igual para todos, é rumo à mente de Cristo. Cristo tem um só pensamento, Cristo tem uma só mente, Cristo tem um só coração. No final de tudo, todos nos tornamos o mesmo. O seu começo pode ter sido diferente de muitas pessoas, mas o final será igual para todos, de acordo com a vontade de Deus. Que é um final de obediência a Deus, que é um final de mente de Cristo, que é um final de coração de Cristo.
ser caridoso. Ah, eu não tenho dinheiro para ser caridoso. Ser caridoso não é sobre dinheiro. Ser caridoso é sobre caráter. Geralmente pessoas ricas, elas sentem aquela obrigação de serem mais caridosas porque sim, vem um peso na consciência delas. Eu digo pelo menos as pessoas ricas cristãs, elas sabem, elas entendem. Se Deus me deu tudo isso, eu preciso ajudar os pobres. É minha obrigação diante de Cristo. Então, eles têm esse entendimento. Não, Deus me abençoou muito, eu ganho bem, então eu tenho a obrigação de ajudar. Porque Deus me deu muito. Agora, muitas vezes uma pessoa pobre, ela olha para a vida dela e ela fala, ah, eu não sou rico, eu não tenho nada, então eu vou ajudar como? Que o rico ajude. Não, a obrigação do cristão é igual para todos. A palavra de Deus é a mesma para todos, mesmo que você tenha pouco. O pouco que você tem, você ajuda alguém. Eu só tenho um pão. Pega um pedacinho desse pão e dá para quem está com fome. Isso é caridade. Caridade não é quantidade. Caridade é caráter. Você é movido a ajudar quem precisa, seja materialmente, seja sentimentalmente, seja espiritualmente, seja fraternalmente. Você é movido por caridade. Isso é o espírito cristão. Isso é igual para todos. O próprio Jesus disse, quando ele estava ali diante do gasofilácio do templo, muitos homens ricos e poderosos estavam dando grandes ofertas para o templo e chegou uma mulher e deu uma moedinha. E muitas pessoas, ao ouvir essa parábola, desprezam os ricos, falando, ó, os ricos eram ricos, para eles estava sobrando, eles deram ali o resto, e para aquela mulher ela deu tudo que tinha, aquela moedinha. Ambos estavam fazendo as suas partes. Então não é porque aquela mulher deu aquela pequena moedinha e era tudo que ela tinha, que ela se tornou melhor que aqueles ricos que tinham muito e deram o que sentiram no coração. Cada um deve prestar conta com Deus daquilo que faz. Deus examina o coração de cada um de forma pessoal. Então a gente tem que parar de olhar para a vida das pessoas. A gente tem que olhar para Cristo. A gente tem que parar de comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa. Para de olhar a tua história e comparar com a história de outra pessoa. Para de olhar para o seu sofrimento e comparar com o sofrimento de outra pessoa. Olha para Cristo. Olha para a sua história, olha para o seu sofrimento e olha para Cristo. O que Ele pode fazer com a sua história, o que Ele pode fazer com a tua vida. Salvação é individual. Tenha empatia pelas pessoas ao teu redor. Você não sabe o que ela passou na vida de fato. Não é porque ela é rica que ela nunca sofreu. Não é porque ela é pobre que ela aguenta tudo. Não é porque ela cresceu no mundão que ela é mais forte. E não é porque ela cresceu na igreja que ela é mimadinha. Só Deus conhece o sofrimento de cada um. Você conhece a sua história de forma profunda, mas você não conhece a história do seu próximo de forma profunda. Por mais que ele testemunhe, por mais que ele relate, você ainda não conhece na totalidade da maneira que Deus conhece, da maneira que essa pessoa viveu. A pessoa pode até compartilhar, testemunhar, mas viver na pele o que essa pessoa viveu, só ela sabe. Só você sabe o que você viveu. Então, ame mais, julgue menos, comece a olhar mais para a tua vida, foca mais na tua vida. Examine a si mesmo, cuida da sua vida, cuida da sua salvação, cuida da sua família, cuida da sua história e olha para Cristo. Para de olhar para fulano, para ciclano, para de olhar para a direita e para a esquerda. Olha para Cristo. Busque obedecer a Cristo, busque agradar a Cristo, independente do que os outros forem pensar, independente do que os outros forem julgar. Você não deve satisfações da sua vida para ninguém. Cuida da sua vida. Olha para Cristo, porque é Ele que cuida de você da maneira que você precisa e é Ele que te recompensa da maneira que trará alegria plena ao teu coração. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha para que Jesus, através da minha vida, prossiga salvando milhares de almas diariamente aqui na internet. Você pode contribuir através dessa conta aqui. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais.
Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos à paz, amo vocês, que Deus os abençoe.